Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Aqui na nossa bancada já está o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Mato Grosso, o senhor Aruarque Tufa, que a gente já dá as boas-vindas aqui ao Repórter MT. Olá, Ana Maria, agradeço o convite, fico aqui à disposição. E eu já quero falar, doutor Aruarque, sobre a aprovação da lei anti-cio, né, que aconteceu agora em março, e a gente quer saber a importância dessa lei. Ao que a gente percebeu, o Conselho Regional de Medicina ficou bastante feliz com a aprovação dessa lei. Nos explique as razões disso e a importância dela, por favor. A medicação, anti-cio, ela tem sido utilizada, assim como várias outras medicações, sem a prescrição do médico veterinário. E por se tratar de um hormônio que é utilizado para impedir a parte reprodutiva da cadela, são doses muito altas, de hormônio. E isso leva a uma série de patologias. E essas patologias, elas causam um sofrimento muito grande para o animal. Então você imagina você entrar com uma dose de anticoncepcional, digamos assim, as cólicas que o animal tem, as dores abdominais e além de distúrbios reprodutivos que levam, por exemplo, a infecções uterinas que só são resolvidas posteriormente com cirurgias de aberturas grandes da cavidade abdominal para retirada, às vezes, de uma piometra, que a gente chama tecnicamente, que seria um útero todo repleto de pus. Então, entre várias complicações que essa medicação utilizada sem uma prescrição e aplicada por um profissional, ela leva a esse sofrimento do animal. Então, a lei ela foi muito bem-vinda, porque ela traz aí uma esperança, Vamos ver se realmente, porque ela não regulamenta quem que vai fiscalizar isso. Os animais que são submetidos a essas doses hormonais por conta dos anticoncepcionais, eles correm risco de morte também, doutora Aruarque? Corre sim. Já existem estudos que falam aí que mais de 70% dos animais que recebem essas medicações têm complicações. E se você não fizer uma intervenção cirúrgica, você vai ter o óbito desse animal com certeza. Então, como às vezes, a gente pega aí algumas pessoas utilizando, porque você tem que fazer o manejo do animal. Você não pode deixar o macho, aí a pessoa às vezes cria lá 10 cães, não castra porque tem um custo, e aí acha que a aplicação da medicação sai mais barato. E aí, posteriormente, você tem que fazer um procedimento cirúrgico que é 5, 10 vezes mais caro do que se você tivesse feito uma castração preventiva. Então, para controle populacional, se você não quer ter um pet shop, um pet apenas como cão de estimação, um gato de estimação, faça a castração. Isso é mais barato, é o indicado, é mais saudável para o seu animal. Então, é o que nós recomendamos. Essa recomendação ela é mais do que necessária, mas a gente sabe que na prática ela é um pouco complicada. Você imagina, a gente até buscou alguns dados. No ano passado, e isso aqui que certamente já foi atualizado, mas a população de animais abandonados entre cães e gatos giravam ali em torno de 14 mil animais. Isso é uma estimativa. Certamente esse número oscila sempre para mais, não é? Como é que a gente controla isso? Vamos por parte, que eu sei que o assunto ele é bem complexo, mas no caso do controle da população de animais abandonados, existe uma preocupação por parte do Conselho em solucionar esse problema? Toda política pública ela deve conhecer primeiro qual é o alvo. Então, não se sabe hoje com exatidão qual a quantidade de animais e cães que existem na cidade, Então, a gente tem aí números que são estimados, mas a gente precisa ter política pública para fazer realmente esse censo. Então a gente tem estimulado as prefeituras a fazerem censos. Então se a gente tem, como é divulgado, campanhas de controle populacional, como eu vou fazer um controle populacional se eu não tenho nem a quantidade da informação, a qualidade e a veracidade dessa informação dentro de cada bairro? Então eu falo, o perfil que tem no Pedra 90 é diferente de um perfil que tem no Santa Rosa, no Jardim Itália. Então nós temos que regionalizar. Então quando a gente fala de políticas de saúde voltada para os animais, nós temos que conhecer muito bem a população. Qual que vai ser o enfrentamento? Então o objetivo não é só, eu tenho que ter a posse muitas vezes responsável, além de eu garantir a posse, eu tenho que combater os maus tratos desses animais. Então a gente sabe que o maus tratos, o abandono ele é considerado crime. Então você abandonar um animal
numa via pública, isso é considerado crime. Mas por que o abandono acontece, né? Será que é um problema financeiro? É a falta de uma assistência veterinária, porque o animal está doente? Nós temos várias zoonoses aí que impactam, muitas vezes em risco para a saúde da população. A pessoa às vezes tem uma afeição pelo animal e não quer fazer, muitas vezes, uma eutanásia, tem dó e acaba soltando esse animal na rua e ele acaba passando por um sofrimento muito maior. Então nós temos que ter políticas públicas para garantir não só a saúde, mas o bem-estar desses animais. O governo do estado ele já sinalizou agora a participação do médico veterinário nesse último concurso da Secretaria Estadual de Saúde. Então tem a previsão, né? E precisamos ter a contratação. Precisamos ter contratação para que essas políticas possam ser implementadas. Tá? Não só na defesa da saúde dos animais, mas sim na defesa da saúde da população. Temos os casos aí de leishmaniose, que estão explodindo aí, na população humana, na população animal. A gente precisa realmente trabalhar com ciência. Ciência, pesquisa, porque nós somos um país, né, de clima favorável à proliferação de mosquito. A própria dengue está aí desafiando aí os médicos veterinários também que atuam no controle de dengue, né, de outras arboviroses, chikungunya. Então nós temos aí um desafio muito grande, uma área de atuação que precisa ser ocupada, precisa ser defendida como política pública de saúde em prevenção. Nós temos que sair daquela política de assistência, de emergência e de tratamento e atuar fortemente na saúde de prevenção de doenças. Eu acho que o poder público precisa mudar um pouquinho essa chave. A gente fica bastante limitado na nossa conversa aqui à situação de cães e de gatos, né? Mas no Brasil, por exemplo, a gente é rico numa fauna extremamente diversificada, né? Nós tivemos um caso muito interessante, você que acompanha o Repórter MT sabe disso, de um cavalo que estava doente e acabou vindo a óbito em um terreno baldio, e esse cavalo ficou lá. E ficou aquela discussão de para onde levaria aquele animal. Eu me lembrei desse caso aqui porque o Repórter MT acompanhou bastante, de forma bem intensa, esse caso. Nós temos alguma política pública que inclua o profissional, o médico veterinário nesse aspecto, doutora Joaquim? A gente fala em combater o maus tratos dos animais. Mas às vezes a gente pega, detecta o animal, a gente observa como leigo que ele está em sofrimento, abre-se um inquérito policial e aí para penalizar e para configurar aquele maus tratos eu não tenho a presença do médico veterinário, que é o único profissional que tem habilitação para falar, olha, tem maus tratos. E aí o governo do estado, ele recentemente, ele incluiu o médico veterinário na carreira da perícia, da Politec. Isso vai fortalecer, temos que ter contratações também, vai fortalecer e vai realmente agora levar a termo as punições que são hoje severas para quem faz maus tratos a animais. Então a política ela está evoluindo, precisamos realmente fortalecer, não só na Secretaria do Estado, como no município, a presença desse médico veterinário. A gente fala de saúde única, falamos de bem-estar único. Não tem como a população viver em harmonia vendo que tem animais abandonados, com fome, com doença nas nossas ruas. Então precisamos dar essa assistência, esse retorno à população. Pois é, falando de animais doentes e tudo mais, existe aí um hospital veterinário, né? Aqui existe, vírgula, eu já vou explicar. Existe a construção ainda, não levantou do chão ainda, né? O hospital veterinário que existe é uma discussão, obras paradas já há muitos anos. Vimos recentemente que há rumores de que essas obras vão ser retomadas. Eu acredito, existe um apelo da sociedade com relação a essa assistência. Hoje, então, é o que eu falo, a saúde ela é única. O grande problema que a gente tem observado é que a construção ela é a parte mais simples. Então você construir um projeto, de um hospital e implementá-lo é a coisa mais simples. A manutenção, o custeio desse hospital que é mais complicado. Então a gente tem que prever muito bem isso no planejamento. E como a medicina veterinária, esse custeio ele não faz parte do SUS, geralmente ela vem através das secretarias de meio ambiente, da parte de bem-estar animal, a gente não tem um recurso previsto. Então fica realmente, então o próprio hospital da universidade, nós temos um hospital público, ele poderia ter um investimento maior para esse atendimento. Será que existe a necessidade de eu construir um outro hospital aqui em Cuiabá? Nós temos
Então, dentro de uma capital, por exemplo, nós temos várias clínicas que poderiam dar assistência à população. Então, existem convênios. A gente tem, por exemplo, o município de Primavera do Leste, que eu falo que é o melhor tipo de implementação de política pública de atendimento e de controle populacional para os animais. Porque lá eles não optaram em construir hospitais. Lá já existiam vários hospitais instalados, hospitais veterinários particulares, já instalados no município, distribuídos na cidade. Então é muito mais fácil para aquela população daquele bairro ser atendido naquela clínica que está mais próximo do que ele se deslocar muitas vezes quilômetros com um animal doente, debilitado, uma pessoa que às vezes não tem o meio de transporte, Como que ele vai chegar? Ele vai levar esse animal para atendimento? Como que ele vai fazer o pós-operatório? Então, essa política eu entendo que ela é muito menos onerosa para o Estado, porque ele já tem uma estrutura pronta, basta fazer um convênio. Então foi feito ali um consórcio nesse município, na verdade, através de uma associação de médicos veterinários, onde se criou uma tabela de preços e aí o cliente ele se direciona àquela ou a outra clínica e a prefeitura faz o custeio do atendimento necessário. Essa política poderia, na opinião do senhor, ser implantada aqui na capital ao invés de se construir um hospital novo? Eu entendo que é muito mais econômico, para o município esse tipo de atendimento. Então, se nós tivermos estabelecimentos privados credenciados junto à prefeitura, é muito mais fácil para a população. Quantos hospitais nós não temos em cada bairro? Clínicas veterinárias hoje atendendo 24 horas. Então, eu acredito, hoje isso é feito na saúde, as parcerias público-privadas, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que evoluir para isso. Nós temos que pensar em políticas públicas de atendimento aos animais de forma contínua. Ele não pode ser um aporte financeiro que acontece hoje, e isso cessa posteriormente. O senhor citou a universidade, que tem realmente um hospital ali, que enfim, tem auxiliado bastante gente ali, o Hospital Veterinário da UFMT, da Universidade Federal aqui de Mato Grosso. A universidade, salvo engano, recebeu ali, ou está prestes a receber, cerca de 3 milhões para que seja reaberto o zoológico ali, na UFMT, que já está fechado já há bastante tempo. O senhor é favorável, o conselho é favorável à abertura desse zoológico? E em que condições ele poderia funcionar bem? Na verdade, era conhecido como zoológico, mas tem aí alguns anos que ele passou por foi fechado inclusive a visitação e ele passou a ser apenas um centro de triagem e reabilitação de animais. Foi fechado a parte de visitação. Mas o que acontece? Eu acho que é um desafio, porque é o que a gente voltou a dizer. Os recursos para se manter animais silvestres, você imagina o recurso para você manter uma onça que se alimenta de carne, o preço da carne hoje, é uma alimentação contínua. Então o custo para a manutenção desses centros ele é muito alto. E eu acredito que a universidade, por algum tempo, ela passou com algumas dificuldades financeiras para se manter aquilo. Então não é uma política que tem que ser da universidade, ela tem que ser uma política pública, de atenção, porque se nós temos hoje a preocupação com os cães e gatos, você imagina a atenção que tem que ser dada hoje para os animais silvestres. Os animais silvestres, existem crimes, que se você manipular um animal silvestre, você está ocorrendo muitas vezes em crime. Então, nós temos que ter os órgãos de fiscalização, no caso a SEMO e IBAMA, eles têm que ter unidades de suporte para esses animais que estão sendo apreendidos, e precisam muitas vezes de passar por uma reabilitação. A grande missão que se tem desses centros, dos centros de triagem e reabilitação, não só do zoológico, como outros, nós temos a sinalização também da construção de um Paracema na saída do CPA. Nós temos ali um projeto muito grande. Do que se trata? De um zoológico de animais silvestres. Olha só. De zoológico não, de um hospital veterinário para atendimento dos animais silvestres. Então é uma parceria que foi feito com o Ministério Público, onde fez esse aporte financeiro, onde ele está ali sinalizando para o Estado essa necessidade. Temos que ter profissionais muito bem capacitados, uma estrutura diferenciada
uma estrutura diferente do que para uma clínica que atende cães e gatos, né? Então a gente precisa de ter uma mobilidade muito grande de estruturas e equipamentos para esses animais. No caso ali da UFMT, o senhor acredita que essa situação de animais que de repente não tem condição alguma de voltar para a natureza, seriam esses então que ficariam expostos ali, é isso? São animais. O que é feito hoje? Os animais que não têm condições de retornar, porque hoje não se tem uma estrutura. Então todos os animais que passam por essa triagem e não têm condições de ser reabilitados e soltos, eles muitas vezes são doados. Na verdade, fica com uma guarda compartilhada responsável em cima de algum criador. Então alguém se prontifica, passa por uma avaliação né, dos profissionais da SEMA e ele fica muitas vezes com aquele jabuti, com aquela arara, muitas vezes num sítio, numa fazenda. Então hoje é feito dessa forma. A UFMT então assumiria esse papel, é isso? Então nós temos essa possibilidade, exatamente. É uma possibilidade, é isso que eu queria deixar claro para as pessoas então. É uma possibilidade, não significa que vai ser dessa forma. Exato. Então vai depender das triagens, dos locais. Nós temos centros de triagem também que estão sendo construídos em outros locais. Então a gente fala em Sinop, em grandes polos, porque nós temos que ter o atendimento animal silvestre, nós temos o bioma pantanal, amazônico, né? Então nós temos áreas de reserva, nós temos que ter essas estruturas muitas vezes espalhadas no nosso estado. Nós não somos um estado que tem essa pegada de preservação do agro, né? Preservando aí a nossa fauna e a nossa flora, então nós temos que focar na defesa da saúde e bem-estar desses animais também. A gente teve aí algumas situações de clínicas veterinárias denunciadas por morte, sabe, de animaizinhos. Algumas repercutiram demais, não somente aqui no nosso site, mas em todos os veículos e nos outros veículos de comunicação aqui do estado, principalmente aqui da capital. A gente vê negligência, né, algumas denúncias de negligência e tudo mais. O Conselho tem acompanhado essas questões, o Conselho consegue acompanhar de perto o que está acontecendo nesses casos, doutor Aruaki? O Conselho ele atende toda a denúncia que venha a indicar imperícia profissional, imprudência ou até a negligência. Então, nosso código de ética, ele defende isso e nós temos fiscalizado e punido eventuais ocorrências nesse sentido. Tá? Então, é um desafio, que eu falo, um desafio grande, ainda mais agora que nós estamos tendo aí as autorizações pelo MEC das faculdades EAD, que eu falo à distância. Vocês imaginam um médico veterinário formando online. O quanto de sofrimento que nós teremos esses animais submetidos a esses profissionais. Então nós temos duas vítimas aí, que é aquela pessoa que sempre sonhou, que teve aquele sonho lúdico de infância de se tornar um profissional médico veterinário e está sendo iludido a se inscrever numa faculdade que não vai dar condições mínimas para ele ser um bom profissional. Ele vai se frustrar, não vai conseguir emprego e quando tentar exercer a profissão ainda vai incorrer o risco de provocar maus tratos aos animais. Como é que o Conselho atua no caso de punições? O Conselho consegue punir essas situações de maus tratos em clínicas veterinárias? Tem condição para isso? Tem atuação legítima nesse aspecto? Como que funciona? Nós temos sim, inclusive o profissional que incorrer no exercício, né, irregular da profissão, ele pode ser inclusive cassado. Nós já tivemos cassações de profissionais dentro do estado. Tá? Então é uma atuação forte que nós temos combatido, mas nós temos que evitar a causa. Eu falo, a causa do mal profissional às vezes é aquela universidade que não forma da forma adequada. Então nós temos que não combater o mal profissional e sim fazer com que nós tenhamos bons profissionais empregados. Nós temos hoje aqui no estado médicos suficientes, médicos veterinários o suficiente. Pergunto porque essa aqui é uma das nossas últimas questões aqui. Vocês fizeram uma reunião recente, né, justamente para discutir a presença ou a falta, na verdade, de médicos veterinários na inspeção sanitária dos municípios. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, dessa situação, por favor. Ótima pergunta. O Conselho bastante preocupado com a saúde da população que tem realmente, muitas vezes, tendo acesso a alimentos com ausência de inspeção.
Então a inspeção do serviço veterinário, né, a inspeção, seja ela municipal, estadual ou federal, ela garante qualidade ao alimento que está sendo produzido por aquela agroindústria, ou frigorífico, ou laticínio, ou mel, ou ovos que estão sendo ofertados para a população. Então nós temos atuados, porque assim, o Mato Grosso é um grande estado exportador do agronegócio. Todos sabem que nós exportamos frango, carne, peixe, né? Nós temos aí uma atividade muito intensa. Mas aquele alimento que tem ficado para o consumo interno, nós estamos tendo muitas vezes aquela falha nessa certificação da qualidade desses alimentos. Então aquele produtor que precisa às vezes de um apoio de um SIM municipal, então é o município mesmo que tem que dar condições para a qualificação daquele produtor, para que ele possa oferecer um leite, um queijo de qualidade. Então, é um desafio que nós fizemos, nós notificamos as prefeituras e percebemos que mais de 50% dos municípios do estado do Mato Grosso, nós somos 142 municípios. Então, mais da metade não tem um serviço de inspeção municipal. Não existe uma vigilância sanitária muitas vezes ativa naquele município. Cuiabá tem? Cuiabá, nós temos sim, tá? Mas o serviço de inspeção, quando a gente falar na Baixada como um todo, às vezes é ausente. Não tem como eu ter uma inspeção de produto de origem animal sem a presença do médico veterinário. Então eu falo, o médico veterinário ele não é o problema, ele é a solução para esse fechar de olhos que existe hoje para os produtos alimentares que estão sendo comercializados. Meus amigos, não vou embora sem antes dar uma passeada ali no site Repórter MT, ver as nossas notícias que são atualizadas com frequência a todo momento. Então, dá uma passadinha lá para que você fique sempre muito bem informado e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Quanto a nós, vocês já sabem, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado, amigos. Portanto, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!